Olá, boa tarde. Bom, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o mito da beleza, né? Esse tema, assim, que a gente para pra pensar, tá explodindo. Quanto mais eu tenho estudado sobre a sexualidade feminina, mais eu vejo da importância de falar para a mulher a respeito da capacidade e da potencialidade que cada uma tem dentro de si, né? E não tem como, às vezes, eu chegar a alguns temas, igual lançar um curso sobre técnicas de masturbação, sem antes trabalhar com a mulher a questão da autoestima, da confiança, da segurança e da certeza de que ela pode, né? Ela pode ir muito além do que é pregado pra gente e foi pregado por muitos anos. Quero contar uma breve historinha para que eu chegue aonde eu foco, né? Não que isso não seja, mas vamos lá. A mulher, durante muitos anos, ela foi vista apenas como um, um corpo, né? Era apenas para reproduzir. E aí o que que acontece? Durante a Revolução Industrial, teve a Primeira Guerra Mundial. E aí, com essa Primeira Guerra Mundial, os homens foram convocados, né, para ir para a guerra, e aí as mulheres precisaram de ocupar o lugar deles dentro das indústrias. Então, com isso surgiu a primeira onda do feminismo. As mulheres começaram a reivindicar pelo seu lugar na sociedade. Elas viram que elas poderiam contribuir de outra forma. Não só ficando dentro de casa, criando filho e gerando filho. A mulher tinha muito mais e ela podia ir muito mais além. Na Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Algumas mulheres já começaram a ser convocadas para servir. E aí, onde que foi? Várias mulheres assumiram as indústrias e com isso veio a segunda onda do feminismo. Nesse período, a mulher conquistou a questão da mini saia, o uso do anticoncepcional. Então, foi assim, um marco muito grande para as mulheres, né? Foi na época da Segunda Guerra Mundial. Porém, enquanto esses homens retornam, eles precisam de demitir. A empresa já está cheia. Como a mulher, o papel dela ainda não era tão intenso, o que eles fizeram? Mandaram essas mulheres embora, mostrando que elas não eram suficientes, que elas não eram capazes de produzir tão bem quanto os homens e mandaram elas de volta para casa, né? A mulher, né, ela passa por diferentes tipos de padrões de beleza. Se a gente fazer uma volta aí, a gente pegar os perfis de beleza, né, se a gente for lá na pré-história, mulher, ela era símbolo de fertilidade. Então, quanto mais a mulher ela tinha o quadril largo, quanto mais a mulher fecundava, quanto mais ela estava gerando vida, mais cobiçada ela era. Certo? Então, isso está lá na pré-história. Depois, o que acontece? Vem para a época grega, aí já começa a ser um pouco diferente. As curvas já começam a ser mais valorizadas na mulher, né? Então, ela começa a mostrar um pouco mais. E essas mulheres com essas curvas mais valorizadas significavam que um pouco mais cheinhas, né? Significava que elas tinham uma vida boa, que elas não precisavam de ir para o campo para trazer o sustento para casa. Depois, na Idade Média, o poder da igreja era muito grande sobre as mulheres e então elas não podiam se exibir, né? Foi algo como proibido, algo como que elas não podiam mostrar quem elas eram. Depois, da Idade Média, no Renascimento, o corpo das curvas volta a ser valorizados, né? Então, a mulher com curva, com peito, fartos, ela era a mulher do padrão da beleza, né? Nessa época. Nos anos 20, a mulher, ela vem com um padrão um pouco andrógeno, né? O cabelo curtinho, com uma referência um pouco mais masculina, né? E assim, porque elas precisavam de mostrar o valor delas, né? Então, se o homem era valorizado, então vamos mostrar que nós somos também. Isso na época dos anos 20, na década de 20. Na década de 40,
veio Hollywood, né? As atrizes, o padrão de beleza era aquele mais gordinho, aquele mais rechonchudo, né? Que chamava atenção. Então, na época, tava aquele Hollywood, a Mary Monroe era uma referência muito grande na década de 40. Mudando todo esse parâmetro aí, a gente entra na década de 60, que é quando começa a instigar novamente as mulheres voltando a um pouco mais o perfil mais andrógeno, mais masculinizado, cabelo mais curtinho, mas aí o corpo já tá mais fininho, já tá mais definidinho, né? Então tudo isso vai fazendo parte dessas mudanças. Quando a gente chega nos anos 80, aí vem o boom, né, das academias. Sabe quando a gente vê filme de época, aquelas mulheres usando aquelas colãs com aquelas polainas? Então, essa época. Aí o corpo, sim, já é um corpo mais trabalhado, é um corpo mais fininho, já é um corpo onde é cobrado a academia, né? A academia já começou a estar em alta aí, essa cobrança. Nos anos 90, é onde surgiu esse explodir aí da moda, dos padrões da TV, onde vieram os modelos, as atrizes, e que começou a ser cobrado da mulher muito o referencial, né, dessas atrizes. E atualmente, né, como que a gente vive em tudo isso, né? Hoje é uma mudança de padrão muito grande que a gente vive. O que é a base? A base do Instagram são as musas fitness ou as Kardashians, né? Ou é fininha, uma Gabriela Pugliese, nessas musas fitness que a gente acha que nem come, ou é aquela mulher bem estruturada mesmo, bem corpo definido, né? Hoje a exposição é muito grande em cima das mulheres. E aí a gente entra em um outro padrão. Por que existe tudo isso, toda essa cobrança? A mulher, ela precisa de mostrar o corpo. Hoje os padrões começaram a ficar muito inversos, né? E se a gente parar para pensar, qual é o corpo ideal? É a alta, a magra, do cabelo loiro, dos olhos verdes, que não tem nenhum poro, que tem um lábio bonito, carnudo. Mas isso não passa de influência de indústrias, né? Multibilionárias querendo influenciar as mulheres, que elas precisam disso, elas precisam de provar, né, o quanto ela é esbelta, o quanto ela precisa de fazer uma cirurgia plástica, colocar uma prótese mamária, o quanto precisa de fazer dietas malucas, dieta da lua, dieta da sopa, dieta. E não tô falando isso, falando que eu não me enquadro nisso. Sim, eu me enquadro muito nessa cobrança desse padrão, né? Desde que eu me entendo por gente, eu vivo em dieta. Teve uma época que eu fiquei muito bitolada a corpo, que eu chegava aí na academia 2 vezes por dia. Então, assim, era uma cobrança muito grande. Eu me colocava, e quanto mais eu me colocava nesse modelo, mais cobrança tinha e mais frustrações aconteciam, né? E se a gente parar para pensar, os danos psicológicos, né, são muito grandes, porque o que acontece? Desenvolve uma ansiedade, os transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia. Hoje em dia é muito comum, né, mulheres morrerem de anorexia por acreditar que o corpo bonito é aquele corpo seco, né? Mas isso tudo tá muito enraizado, porque as mulheres, elas sempre foi muito cobrada. Quanto mais lutas as mulheres conquistou, quanto mais espaço a mulher conquista na sociedade, mais ela é cobrada. Ela é cobrada porque ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que trabalhar fora, ela tem a dupla jornada, né? Ela tem que estar bem, ela tem que estar vestida apropriadamente, maquiada apropriadamente, com o corpo ok, tem que ir na academia. E é muita cobrança. E isso vai trazendo uma sobrecarga muito grande pra gente. Então, a grande questão aqui, quanto mais a mulher se expõe, quanto mais ela é vista na sociedade, mais cobrança é trazida para ela,
entende? Então é muito difícil. Hoje a gente tem uma influência da mídia muito grande em ditar o corpo certo, o cabelo certo, as unhas certas, o modelo de unha, o tamanho de cílios, tamanho da bochecha, de tudo, de tudo. As mulheres, muitas vezes, se a gente pegar algumas aí, a gente nem sabe o que é de verdade e o que é de mentira nelas. Porque se tirar a carcaça, às vezes não é tão interessante igual o que ela tá mostrando. E a gente cai nessa. Infelizmente, a gente acredita, né? Então, eu vejo assim, a mulher, ela sofre uma guerra não declarada. Todo tempo ela é bombardeada com essa questão da beleza. Olha só, você já usou, eu já usei várias vezes. Nossa, mas pra ficar bonita a mulher sofre. Por que a beleza tá relacionada ao sofrimento? Por que a gente tem que passar por tanto sofrimento para que a gente atinja uma beleza? Será que precisa de sofrimento? Será que a gente precisa de passar por tudo isso? Então, às vezes, são algumas coisas que a gente se coloca vulnerável apenas por influência ou pela questão. Sempre foi assim. A mulher precisa de ser assim, né? Então, se torna muito pesado, muito pesado. A beleza se tornou uma competição de quem tem mais plásticas, de quem tem mais ml de silicone, de quem tem a barriga mais chapada. É uma competição. Por isso que eu falo que é uma guerra oculta contra as mulheres. Bombardeadas por todas as mulheres, viu? Porque mais ou menos assim. Se eu não encarnar a beleza, o homem não vai vir até mim. E o homem precisa dessa beleza para ele se sentir atraído. Porque é muito hoje influenciada a questão desse corpo perfeito através dos filmes pornôs. Isso tem muita influência a respeito do corpo da mulher. É aquela mulher magra, gostosa, do peito duro, da barriga seca, loira, do cabelo grande e fazendo uma alta performance. Performance, assim, de malabarismo. E a gente se compara, porque é cobrado isso. Então, a grande questão é do quanto está sendo cobrado da gente questões que não está na essência. Se uma mulher, ela pega ela associa o valor dela à imagem, ela se perde completamente. Ela não vai se sentir capaz de colocar uma lingerie e de sentir atraente para o homem. Ela não vai se sentir capaz de admirar o próprio corpo na frente de um espelho, porque ela sempre vai estar arrumando defeitos no próprio corpo. E isso a gente sofre. Sofre muito, né? Porque existem esses padrões de beleza no qual a gente precisa de cumprir. Porque se não for assim, não é bonita, não é desejada, não é atraente. A indústria plantou isso na gente e a gente carrega por isso. Ó, tem uns dados aqui, eu vou mostrar pra vocês, que hoje, como a exposição das mulheres é muito grande, isso traz consequências muito pesadas para as mulheres de diferentes idades, né? Ó, o Brasil, ele é o segundo país que mais faz cirurgias estéticas. E o quarto em consumo de produtos estéticos. Olha só. 38% das meninas estão insatisfeitas com seus corpos. 34% das meninas de 5 anos pretendem fazer dieta. 5 anos, tá? 68% de crianças entre 5 a 8 anos relatam insatisfação ou incômodo com o próprio corpo.
que você me fala disso? Tudo que tá por detrás disso são as grandes indústrias. A alienação do padrão estético de como que deve ser seguido. Certo? Isso é tudo mentira. Não importa, aqui a gente tá falando do padrão, do se sentir bem. Um corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz dentro. É claro que a gente não tá falando das doenças que podem surgir com uma obesidade ou qualquer outra coisa. Aqui a gente tá falando de um corpo saudável, certo? É importante fazer os exercícios físicos, é importante ter uma alimentação saudável, mas o mais importante de tudo isso é você estar bem com você. É de você chegar no espelho e falar, porra, tô bonita. E se sentir bonita. Não esperar o externo para conseguir o interno. A beleza se tornou um medidor de autoestima, certo? Eu preciso da aprovação externa. É um medidor de autoestima. Então, o que é importante a gente fazer? Quais as estratégias que a gente pode ter para que a gente não seja tão influenciada, né, pelas propagandas, pelos filmes, pela pornografia, por tudo? Gente, mulher, ela vai ter celulite, ela vai ter estria. Às vezes ela vai sentar, vai dar uma dobrinha. O pelo cresce. Nem sempre a gente consegue estar depilada a todo momento. Tem vezes que a gente acorda, o cabelo não tá de mal com a gente é obrigada a fazer um rabo. Tem dia que a gente não tá afim de se maquiar. Tem dia que a gente tá afim de sair toda linda, produzida numa segunda-feira, 8 horas da manhã. A questão é do como eu me sinto bem, de como que eu me sinto influenciada ou não por padrões que são impostos. Esses padrões são muito pesados, muito pesados. E aí, pra gente estar atingindo esses níveis de beleza, né, vamos dizer assim, a gente paga muito caro. Como eu já disse, com ansiedade, com transtornos alimentares, anorexia, bulimia. Hoje o número de anorexia é muito maior do que a gente possa imaginar. Tem uma postagem que eu acho ela muito interessante. Não sei se vocês lembram, acompanharam o caso da Nara, que era uma adolescente, tinha 16 anos, eu acho, que ela teve um câncer no estômago e ela influenciou muita gente, né? Trazendo mensagens positivas e tudo mais. E aí ela ficou com um corpo bem magro, né? Lógico, ela tava com câncer no estômago, né? Alimentava só por sonda. E aí várias meninas na época perguntavam pra ela qual era o segredo para ela manter aquele corpo maravilhoso. Até onde a gente tá indo? Por uma aprovação, por uma necessidade de aprovação do outro. E quanto eu vou me aprovar? E quanto eu vou me sentir bem? Que as ruguinhas, ó, os pezinhos de galinha faz parte. E que tá tudo bem. A mulher, o primeiro passo para que ela consiga se libertar de tudo isso é acreditar na potencialidade dela. É acreditar realmente nesse potencial. Que ela é capaz, que ela é linda, que ela pode se tocar, que ela pode ser desejada, que ela pode colocar uma lingerie e que pode ficar linda e maravilhosa. Né? Que isso não vai determinar valor. Novamente, a imagem não determina valor de ninguém. E a gente precisa de compreender isso de verdade. Então, meninas, para encerrar, eu anotei aqui. A Lucy Stone, ela disse em 1985 o seguinte: ter o direito ao voto, possuir propriedades e etc. não adianta se eu não puder ter o pleno direito sobre o meu corpo e de como quero usá-lo. Então, eu sei que é exigido muito da gente, todo esse
esse alinhamento. Mas a gente não precisa disso pra gente mostrar a nossa capacidade, o quanto que somos mulheres realmente poderosas. E é isso que eu quero que fique. Tem um livro que chama O Mito da Beleza. Eu estou encantada com ele, fascinada com ele. Ele traz reflexões profundas, que você lê e fala assim, puta merda, né? Traz a questão do envelhecimento, que a mulher não pode envelhecer, que aí fica aqueles seres deformados, né? As velhas tá com ciúme das novas e as novas tá com ciúme das velhas. Ou seja, nunca tô satisfeito com nada. E não é isso. A questão é, vamos eliminar, às vezes, perfis que não nos fazem bem, que às vezes a gente segue nas redes sociais, que às vezes a gente olha e fala, gente, isso não é minha realidade. E quanto mais eu sigo, mais eu me culpo, mais eu me cobro, mais eu vou perdendo da minha essência. Então isso às vezes é legal, né? Focar nos seus pontos positivos, o que que você tem de melhor, o que que você faz, o que que você oferece. Isso é o importante. E não o que você mostra. Outra coisa, o valor nosso não está associado ao corpo. Não pode ser. A gente tem que fazer essa dissociação do corpo enquanto valor. Enquanto a gente fizer essa associação, mais massacradas a gente vai ser. Então, o convite, meninas, é para vocês se amarem. É para vocês olharem para o corpo de vocês e ver quanto que ele é lindo. As estrias, as celulites, a barriguinha dobrando. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O corpo não é significado de valor. A gente é muito além do que um corpo. Tá certo? Bom, é isso. Espero que faça sentido para vocês e que, se pelo menos uma palavrinha, 1% disso já tocar vocês e fizer sentido, eu já vou ficar muito feliz. Tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.